Acabei de assistir o segundo episódio de Invencível e, novamente, muito bom, pô. Episódio excelente, mas eu não esperava que ele fizesse o que ele fez, porque foi focar tanto no Nolan. Eu pensei que esse episódio ia ser dividido entre o Omni-Man e o Mark, pô, mas ele foi 100% focado no Omni-Man e o Allen, pô. Foi muito bom esse episódio. O episódio começa com um asteroide chegando perto de um planeta, pô, mas esse não é qualquer planeta, e esse não é qualquer asteroide, pô. Simplesmente, esse asteroide, entre muitas aspas, cai no planeta Viltron, pô. E esse asteroide é simplesmente a maior desgraça que já aconteceu nesse império, que é simplesmente o flagelo, pô, o vírus que dizimou os Viltrumitas. Mas deixa isso um pouco de lado. A gente vê o planeta Viltrum muito antes de toda a desgraça acontecer, na juventude do Nolan, pô, o Omni-Man. E a gente vê, pô, que tipo, as crianças eram doutrinadas desde cedo. O Omni-Man era justamente uma das pessoas que fazia isso, pô. Ele pregava lá que o traidor tinha que ser punido, pô. O cara que matou o Argol, que foi simplesmente o cara que estabeleceu todas as regras que a gente conhece atualmente dos Viltrumitas, pô. E que o Expurgo, pô, sim, o Expurgo que eliminou boa parte da raça, pô, e segundo ele só deixou os mais fortes e os mais puros, foi bom. Eles pregavam isso. E aí, após o Omni-Man dar essa aula bem sinistra, pô, a gente vê a coisa mais absurda que tinha nesse planeta, pô, que era simplesmente, como o Omni-Man já era maior de idade, pô, ele tinha que fazer uma transição, digamos assim, para ser um adulto. E o que era essa transição, pô? Simplesmente um combate quase mortal com os próprios pais, pô. É por isso que tem tanta bagunça de árvore genealógica entre os Viltrumitas, pô. Isso aqui foi 100% explicado aqui. E aí, após o Omni-Man quase morrer pra própria mãe, pô, que era uma psicopata, ele finalmente vira um adulto, digamos assim. Aqui na vida real a gente é acostumado a ser posto fora de casa, pô, e trabalhar pra deixar de ser vagabundo. No Império Viltrum, os caras tinham que quase morrer pros próprios pais, pô, na porrada. Nisso a gente vê que o Omni-Man vai meio que se alistar, aparentemente, pra virar um soldado no Império Viltrum, pô, pelo menos foi o que eu entendi. E é nesse momento que o flagelo começa a entrar em ação, pô. E aí foi só ladeira abaixo, porque o planeta inteiro sucumbiu diante do flagelo, que matou bilhões da população dos Viltrumitas. Inclusive, o Omni-Man e o Conquista, pô, sim, o Conquista, acabaram sofrendo dessa doença, pô, mas os dois sobreviveram. Inclusive, o fato do Conquista ter aquela cicatriz e não ter um braço, pô, foi por causa do flagelo, porque quem sobrevive ao flagelo fica um tempo com a regeneração afetada, pô. Então, o Conquista acabou sofrendo desse mal e nesse meio tempo a regeneração dele ficou super afetada, pô. Então, ele perdeu o braço. Os corpos, pô, de todo mundo que morreu do flagelo foram jogados no espaço em volta do planeta Viltrum, pô. Então, que nem Júpiter, Viltrum tem um anel assim, pô, em volta do planeta, que é só de cadáver. É bizarro. Após isso, a gente vê que isso era nada mais, nada menos que o Omni-Man contando toda a tragédia que aconteceu com os Viltrumitas. E após isso, eles vão pra Talisker, que é onde fica a base da coalizão de planetas. Aí o Omni-Man, então, veste lá uma roupa, pô, tira a roupa de prisão e vai se encontrar com Tails. E lá eles começam a conversar e a gente vê que o Omni-Man, pô, apesar de tudo que ele passou atualmente, ele não larga o osso, pô. Ele não quer, tipo, diretamente trair o Império, pô, apesar dele já ter feito isso. Ele só quer entregar todas as armas, pô, disponível que ele encontrou para que os outros usem contra o Império, pô, mas ele mesmo não quer se meter com o Império, pô. Então ele é enviado junto com o Allen, pô, numa nave lá, que é uma bosta, pô, essa nave. Mas eu achei interessante, eu tenho quase certeza que ela é uma referência a Star Trek, pô. Me lembrou muito a estética, assim, da série. Eu nunca assisti Star Trek, pô, então não posso dizer isso com certeza. Mas o nome da nave, pô, que é Venture, me parece muito familiar, pô. Eu já vi esse nome em algum lugar, mas eu não tenho certeza. E aqui eu fico bem feliz, porque eles mantiveram a piada que tem na HQ, que é nada mais, nada menos que o Allen com a namorada dele, pô, fazendo umas massagens lá no quarto, e o Omni-Man tentando dormir, pô. E essa piada ficou muito melhor na série, pô, porque depois o Omni-Man descobre que ele não precisava dormir com o Allen, pô. Tinha outros quartos, pô, só que o cara lá que comandava a nave pensava que o Allen e a namorada dele junto com o Omni-Man era tipo um trisal, pô. Ele colocou todo mundo no mesmo quarto. Aí o Omni-Man fica puto, pô. Eu gostei muito dessa piada. Nisso, eles vão em busca das armas contra o Império, e a primeira que eles vão atrás é a arma laser, pô, do corredor espacial, que o
O Omni-Man, muito antes de ir pra Terra, pô, ele fez umas missões pro Império que era nada mais, nada menos que destruir qualquer coisa que ameaçasse o Império, pô. Pois após o flagelo, sobraram só 50 Viltrumitas, pô, como o Omni-Man falou na temporada passada. E uma dessas ameaças era a arma laser do corredor espacial, pô, que podia destruir qualquer coisa. E aí o Omni-Man foi lá, enfrentou ele num canto que era cheio de asteroides e enterrou o cara vivo, pô, embaixo de muita pedra, onde ele não ia conseguir sair, pô, porque era muito pesado. E aí eles vão lá, acham a pistola do cara, pô, lá ele, e antes deles pegar, pô, a arma é arrastada pras pedras, pô. E aí, tipo, como se fosse o martelo do Thor. E aí os caras descobrem que o corredor espacial tava vivo esse tempo todo, pô, enterrado. E aí eles foram lá pegar a arma, viram que o cara tava vivo, aí começou um confronto, pô. Mas eles, quando as coisas se acalmaram mais, eles conseguiram convencer o cara, pô. E aí ele ficou meio pensativo assim pra entrar na coalizão. O próximo que eles vão atrás é uns insetos, pô, que o Omni-Man quase exterminou por inteiro, que eles conseguem produzir uma gosma, pô, que deixa a pele dos Viltrumitas mais frágeis. Então eles não ficam tão resistentes após receber essa gosma desse bicho. Aí eles vão em outro planeta, pô, só que os bichos foram totalmente exterminados, porque o Omni-Man empurrou o planeta pra perto do Sol, pô. Então eles vão atrás dos Ragnas. Que esses bichos aqui, esses bichos é imoral de forte, pô. Tipo assim, os bichos tinham sangue frio. Então o Omni-Man teve a ideia de empurrar um disco, pô, pra frente do Sol e tampar qualquer calor que fosse pro planeta, pô. Então o planeta congelou praticamente, junto com os bichos. O problema é que um animal da nave, pô, após um mal entendido, explode o disco e aí os Ragnas vão lá e se soltam do gelo, pô. E aí começa a porradaria. O Allen e o Omni-Man quase morrem, pô, mas os caras conseguem tapar um pouco da luz e assim o Omni-Man e o Allen conseguem fugir, pô. E, tipo assim, o motivo dos Ragnas ser tão forte, pô, é porque a gravidade dos bichos é tão pesada, pô, é tão agressiva que eles evoluíram ao ponto de ficar extremamente fortes, pô. Lembra lá do treinamento do Vegeta em Dragon Ball, porque ele ficava treinando na gravidade alta? É basicamente isso, só que de forma mais natural, pô, sem a ajuda de máquinas. Os bichos evoluíram pra ser super fortes mesmo. Eles também passam no planeta dos Geldarianos, pô, não lembro direito agora, que é onde foi criada a armadura do Tech Jacket, porque é um dos personagens de Invencível, porque é bem interessante, mas o visual dele na série é uma bosta, pô, é muito feio, pô, o jeito que eles fizeram na série. O cara é todo imponente nas HQs e na série horrível, pô, pra mim é o pior design da série, sério, pô, os caras tá reclamando do Dinossauros, do Trag, pô, até do Conquista quando ele apareceu, mas pra mim o Tech Jacket é o mais feio de todos, pô. Ficou horrível esse personagem. E aí o Omni-Man descobre que ele tá na Terra, pô. Então eles voltam pra Talescra com uma sensação um pouco de derrota, pô. Porque o único de fato que eles conseguiram foram os insetos lá. Porque o corredor espacial não afirmou que ele vai entrar na coalizão de planetas ainda, pô. Então o Allen continua tentando convencer o Omni-Man a entrar na coalizão de planetas, pô. E ele fica bem dividido. Ele não diz que sim, mas também não diz que não. Aí então, chegando lá em Talescria, o Omni-Man tem uma conversa, pô, com o Teidos, e lá ele descobre tudo, pô. O Teidos foi o traidor dos Viltrumitas, pô, o cara que matou o Argal, que foi o imperador de Viltron, e simplesmente o cara que ajudou a criar o flagelo, pô, e jogar o flagelo no planeta. Ele foi o principal responsável pela morte dos Viltrumitas, pô. E aí o Omni-Man fica puto, pô, mas resolve deixar ele quieto e faz Teidos prometer que ele só vai usar aquilo como último recurso, pô. E aí o Teidos promete e assim o Omni-Man parte pra Terra pra buscar o Mark, pô. E o episódio termina com ele, o Gold, a lenda, o Conquista chegando em Viltron, pô, e indo falar com seu regente, que é nada mais, nada menos que o Regente Trag, o vilão de Invencível, pô. Esse cara é muito foda. E lá o Conquista pede perdão pelo fracasso dele na Terra, pô, e pede pro Trag eliminar ele, pra ele servir como exemplo. Mas o Trag vai lá, se levanta e manda ele voltar pra Terra, porque a missão dele ainda não acabou. E assim o episódio acaba. Eu gostei pra caramba desse episódio, pô. Não esperava de jeito nenhum que o Omni-Man ia ter um grande destaque nele, pô. Mas achei muito bom ver como era a civilização dos Viltrumitas, pô, antes de toda a desgraça acontecer com eles. Eu achei muito foda, pô. E foi uma loucura ver o Omni-Man enfrentando os pais dele, como o Mark fez com ele na Terra, pô. Foi muito foda. E, novamente, a animação continua boa, pô. Até agora não teve nenhum problema assim, pra mim. Além do visual do Tech Jacket, que tá
horrível, pô. Nossa, mano. Esse visual é muito feio, velho. Mas, de resto, pra mim, tá muito bom, pô. E, próximo episódio, vamos ver, né? O que é que vai acontecer, pô. Porque eu duvido, porque, tipo assim, pode acontecer do Omni-Man já chegar na Terra com o Alien no final, ou até mais, pô. Ou ele aí até adiante, mas eu não vou dar spoiler aqui. Mas beleza, esse foi o resumo. Espero que tenha gostado. Se gostou, por favor, deixa o like. Comente aí o que você tá achando desse início dessa temporada de Invencível, pô. E por favor, deixa o like e se inscreva. Senão vou mandar um cabo aí pra dar uma surra em você. Mas é isso. Eu vou ficando nessa. Falou!